Falar sobre a personalidade humana e todos os seus aspectos negativos, de um modo que o ego não estremeça, não é uma tarefa fácil. Mas se tornou um assunto bastante usual no meio das rodas de conversa dos grupos de almas livres. Pessoas que estão fazendo o processo ascensional e saindo cada vez mais da experiência de dor e medo, que hoje também é conhecido como Matrix, a prisão mental. Por esse livro explicar como é a dinâmica do jogo, podemos chamá-lo de livro-escola, pois são verdadeiros movimentos de aprendizado, já que visa a compreensão de como a mente funciona, aprisionando todos nessa escravidão chamada lei kármica. Esse estudo transforma você em facilitador do caminho, principalmente para os que ainda não compreenderam o jogo sórdido da ilusão tridimensional. É necessário lembrar que o jogo não para e que você nunca ganha. Por isso é importante sair dele, lembrando-se de sua mestria, sua sagrada presença, eu sou. Isso significa aprender um novo olhar, habilitar-se à luz na nova era, honrando sua linhagem divina, o seu poder de alma, que tornará você um agente da nova frequência capaz de mudar a energia do ambiente pela própria presença. Com essa habilidade, você pode falar da experiência mental sem que seu relato seja levado para o lado pessoal, pois em si mesmo o julgamento não existe e a energia não encontra mais onde refletir. Falar dos aspectos mentais para o indivíduo é sempre uma afronta, se a energia não for a adequada, com a clara consciência de que tudo não passa de um teatro que se classifica como drama, tragédia ou comédia. Essa habilidade, por ser um aspecto da alma das pessoas já despertas, só pode ser alcançada quando o indivíduo optou por fazer as próprias correções em direção ao caminho da própria mestria. Já saiu dos padrões de crenças limitantes, podendo se considerar livre. Estamos tratando aqui de padrões mentais e emocionais, bem como um modo de sair deles. Com a ausência do julgamento, a mudança de olhar, não só em relação a quem pontua, mas também para quem recebe os aspectos que devem ser reconhecidos. A única maneira de sair dos jogos da ilusão da terceira dimensão é com o reconhecimento, a ilusão da experiência, de como as ações e padrões mentais nos prendem em eternas repetições de padrões. O novo olhar nos permite, sem exceção, uma troca de respeito mútuo pela experiência de cada alma com a própria ilusão. Esse acolhimento faz toda a diferença no encerrar dessa história. Compreender para ensinar a compreender. Esse é o novo terapeuta, aquele que apenas ensina o olhar da nova frequência, o amor. O novo terapeuta não quer curar relações, nem harmonizar histórias. O novo terapeuta já compreendeu que deve encerrar a experiência e não mais protelar esse jogo. O novo terapeuta sabe que ilusão não tem cura. Somente quem se dispôs em jogar o desleal jogo das ilusões com lealdade e verdade pode levar as novas regras que libertam a mente, o homem, de si mesma, pontuando as armadilhas que se escondem nos caminhos das relações humanas em geral. A ilusão sobre o que se vive como verdade torna o homem um jogador que caminha para a própria morte, escolhendo nas próprias ilusões da mente as próprias dores. Você deve reconhecer quem está no seu campo, quem são as personagens que dançam com você nesse tabuleiro que divide duas energias de luz versus sombra,
desvendando o mistério que o trouxe até aqui, chegar até a saída do labirinto antes que ele o engula novamente. É nesse tabuleiro que se encontram as pessoas, as quais precisam ter habilidade para reconhecer nelas a si mesmas. É essa a estratégia. O que seria essa estratégia? Cada personagem com quem decidimos dividir a vida está nesse tabuleiro. Pai, mãe, irmãos, esposo, esposa, amigos, familiares e todas as pessoas que tenham pequenos ou grandes significados em nossa experiência. Para montar essa estratégia de saída da experiência, é preciso que tenhamos um olhar apurado sobre as emoções que carregamos dentro de nós e o que cada uma dessas personagens representa. No entanto, esse olhar deverá ser a partir da alma, trazendo compreensão e compaixão, isentando toda a experiência de julgamento e culpa. O jogo termina quando descobrimos que a única maneira de sair vitorioso dessa experiência, que tem por objetivo nos levar à morte, é reconhecermos e agradecermos, pois só por meio do reconhecimento e gratidão isso acontece. Parece simples demais para uma coisa tão grandiosa, mas é isso mesmo. Manifestando em seu coração essas duas energias, você já está fora do jogo. Para a Matrix, você não é produtivo, pois não produz mais dor. Como no jogo de xadrez, os obstáculos são encontrados no jogo da vida. Obstáculos energéticos. Vamos ao jogo? O rei e a rainha, pai e mãe. Energias encontradas para o reconhecimento, controle, tirania, vitimismo, inveja, culpa, julgamento, manipulação, abandono, ciúme, disputa, chantagem emocional, carência, comparação, dissimulação e muitos outros. Essas energias permeiam a nossa vida desde o nascimento, com um belo rótulo de amor incondicional, amor mais genuíno, morrer por amor pelo filho e outras idealizações que não descrevem o que é, verdadeiramente, o amor. O bispo, suas crenças. Tudo o que você recebeu de informação sobre crenças religiosas. Deus, vergonha, pecado, certo e errado, culpa e julgamento, punição divina, Deus externo, Deus longe, Deus inalcançável, sexualidade pecaminosa, suja, inferno, céu e muitas outras atrocidades que a religião trouxe para piorar a brincadeira. Sem contar os abusos sexuais de crianças inocentes e assassinato de pessoas que tinham seus dons divinos revelados. Com certeza, seus autores respondem por grande parte das atrocidades que acontecem no mundo, escondidas pelo falso moralismo em muitos segmentos da sociedade de todo o mundo. A máxima culpa que o catolicismo introduziu como uma verdade na mente de grande parte da população é uma grande prisão em que a dor é carregada para o túmulo por um pecado que nunca cometemos. Essa culpa, simbolizada por um Cristo na cruz, fortalece ainda mais esse olhar totalmente equivocado do que realmente é a experiência humana. Reconhecer esses padrões de influência negativa colocará você mais perto de sua verdadeira natureza divina, em que todos são deuses, todos são a sagrada presença Eu Sou. Outro padrão religioso que tem por objetivo o aprisionamento da humanidade
é a Igreja Evangélica, que atormenta seus fiéis com o demônio que não dá folga. Crenças religiosas colocam o indivíduo no ápice da ignorância humana. Por isso, é com certeza a crença mais difícil de sair, perdendo apenas para a sexualidade. Os peões, pessoas diversas que têm conosco compromissos de alma. Essas serão nossos espelhos fora do contexto familiar e sinalizarão comportamentos e padrões que temos dificuldade de perceber em nós. Geralmente, com essas pessoas teremos relacionamentos difíceis, até que possamos perceber que somos nós refletidos. Assim que os padrões forem reconhecidos, já podemos liberá-los. A torre, construção de sua vida. Aqui, você olhará tudo o que construiu com suas ações, tudo o que edificou nessa velha energia da terceira dimensão. Valores morais e éticos, percepção sobre os deveres de cidadão como parte de uma sociedade, conduta profissional, seja qual for a área, seu caráter, responsabilidades familiares. Quem responde por suas ações com o outro e quais experiências egoístas você veio fazer. Aqui, você irá perceber se você procura aprovação, reconhecimento, vantagens, disputas desleais, como você lida com o dinheiro, escassez ou abundância, seu comportamento. Essas coisas revelam quem você é em experiência, sem julgamento. Só reconhecimento, é sempre bom lembrar. O cavalo, confiança, coragem, fé, lealdade. Essa energia poderá levar você para todos os lados, inclusive pode saltar. É uma energia que lhe dá liberdade, liberdade de movimentos, mostrando o caminho para caminhar em liberdade. O checkmate, reconhecimento. O checkmate acontece quando você conseguir reconhecer todos os jogadores e liberá-los dos papéis que representam em sua vida, os aspectos a serem reconhecidos em gratidão. E isso acontece quando puder olhar para todas as mágoas, decepções, raiva, abandono, julgamentos, culpas e todos os sentimentos desconfortáveis, e esses não representarem mais nada. Quando cada personagem puder ser reconhecida como alma em desenvolvimento, cumprindo seus papéis, então você sai e pode amorosamente ser um observador desse jogo ao qual você não pertence mais. E tudo isso funciona dentro do que o teatro da experiência humana movimenta: drama, tragédia e comédia. A leitura é cada um que faz. Com amor e verdade, Morada dos Mestres. Por Márcia Vázquez.